Estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Essa noite festiva, não podia faltar comemorar o aniversário do meu amigo pastor Walter. Vocês têm um privilégio enorme de ter o pastor Walter como pastor, e é realmente uma alegria enorme estar aqui. Quero só lembrar vocês que o pastor Walter é um teólogo brasileiro da Igreja Evangélica, e ele tem sido usado muito por Deus nesta área de ensino, e eu realmente fico impressionado com o que Deus faz na vida do pastor Walter. Eu falo isso não é só porque ele é meu amigo, porque eu estou pregando na igreja dele, eu falo por testemunho. Eu já admirava o pastor Walter antes, mas depois de me aproximar dele, a admiração aumentou, porque confirmou aquilo que eu imaginava que ele era. Amém, irmãos? Aleluia! Então eu parabenizo o pastor Walter pelo aniversário, mas parabenizo a igreja por ter um pastor assim, com conhecimento tão vasto. Pregar na frente dele, irmão, dá tremedeira daqui até lá embaixo, entendeu? Porque se der um erro teológico aqui, falar uma data errada, um tema errado, aí Mas é uma alegria enorme estar aqui. Eu me sinto em casa. Eu acho que aqui chama Assembleia Casa de Deus, lá é Casa de Deus Beriana, alguma coisa assim. A gente se dá tão bem dessa forma. Beijo para o pastor Walter, para a pastora Márcia, pastor Ricardo, Priscila, Rebeca. Preciso expressar minha gratidão. Meu óculos até saiu a lente de nervoso. Expressar minha gratidão para a Rebeca. Ela é incrível, tem um coração enorme, cuidando de minha mãe, no tratamento dela, aí do meu pai também. Eles estão cuidando deles ali dentro do hospital. A Raquel também, da igreja aqui. Vocês são incríveis, que igreja maravilhosa. Mas vamos na pregação da palavra, irmãos, nesta noite de Santa Ceia tão importante. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Eu vou falar sobre uma das igrejas de Apocalipse. E eu não sei se eu falo com vocês hoje o tema crente quente, porque eu vou usar a igreja de Laodiceia, ou eu uso avivamento. O que vocês querem? Quem quer avivamento, levanta a mão, diga aleluia. Quem quer sentir o fogo do Espírito Santo, dá um aleluia de pentecostal, meu irmão, de igreja pentecostal. Uau. Aleluia. Irmão, sabe que eu sinto falta? Talvez o pastor Jorge comunga comigo com esse pensamento, o pastor Ricardo também. Sinto falta de ouvir falar sobre a volta de Jesus. Eu sinto falta, meu irmão, de falar sobre a vida eterna, de ouvir sobre a vida eterna. Na verdade, as pessoas estão tão acostumadas com essa vidinha, estão tão interessadas na vida, no aconchego da vida, talvez no crescimento do país, no crescimento, no acesso aos recursos que nós temos hoje. As pessoas estão tão acostumadas com essa vidinha. Tem gente que fala, mas está tão bom aqui, que não tem anseio pela vida eterna. Eu sou do tempo que cresci ouvindo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu sou do tempo, irmãos, onde que se valorizava realmente a vida eterna, porque a vida aqui também não era muito boa. Não estou dizendo que ela é boa desse jeito, mas na minha época não se tinha tanto conforto como se tem hoje. As pessoas não tinham acesso a possuir muitas coisas como se tem hoje. Talvez você, jovem, não está entendendo o que eu estou falando, mas quem é da minha idade para cima sabe do que eu estou falando. A gente andava em ruas de terra com facilidade, não andava nem em ônibus, não tinha acesso a muita coisa. Então, cuidado com isso, porque muitas coisas que nós possuímos acaba tirando a visão da vida eterna, visão do anseio pela vida eterna. Quando a gente perde o anseio pela vida eterna, as coisas espirituais também perdem sentido. A gente começa a dar valor para outras coisas que não deveria valorizar. A mesa da Santa Ceia está dizendo aquilo que Ele fez por nós e o que nós temos que realmente valorizar. Meu irmão, anseie pela vida eterna, pague preço pela vida eterna, queira a vida eterna. Meu irmão, olhe para a tua vida, vê se você está no caminho da vida eterna. Aquece a tua vida. Vou dar uma frase do começo que eu ia dar lá no final, mas vou dar já. Não é porque você está longe do gelo, do frio, é porque você está quente. Tem muita gente que está longe do frio e acha que está quente, mas está quente é estar no meio do fogo. Aleluia. Quer ver como? Antes de eu ler o texto, só para curiosidade dos irmãos, quero que você abra em Apocalipse capítulo 4, que não é o meu tema, não é o texto, só para você ver o que é a vida eterna. E vamos ouvir o texto, que o texto é lindo. Capítulo 4, olha, vou ler para você. Depois dessas coisas olhei,
E eis que não somente uma porta aberta no céu, como também irmãos, toda vez que eu leio esse texto eu me emociono, tá? De novo, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheias de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Quanto esses seres viventes, olha, quando esses seres viventes derem glória, escuta, irmãos, quando eles derem glória, eles não deram ainda, porque o dia que eles derem essa glória eu vou estar lá. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder por todas as coisas, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tem alguém para dar um aleluia? Tem alguém para glorificar o Senhor? Tem alguém para adorar o Senhor nessa noite? Eu já vou ler o texto de Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, só para dar uma ideia para você. Você vê que depois que nós lemos a história das 7 igrejas, aí vem esse texto sobre a volta de Jesus. Eu entendo o seguinte, que a mensagem das igrejas são mensagens para nós. Ele acusa erros e pecados das igrejas para nos corrigir. Alguns historiadores, alguns que escrevem sobre, eles dizem que as mensagens são temporais. Alguns dizem que elas são temporais. Realmente são mensagens para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Filadélfia, para Laodiceia. E são realmente igrejas históricas, são temporais, estavam no tempo de Paulo, aliás, de suma importância. A primeira Éfeso, para mim, foi a mais importante. Mas há alguns que dizem que elas são mensagens para nós hoje. Eu gosto de pessoas que dizem que elas são, assim, a igreja de Éfeso era para uma época da história. A igreja de Esmirna era para uma época da história. De Pérgamo para uma época da história. Tiatira, uma época da história. Sardes, uma época da história. Filadélfia, uma época da história. E Laodiceia, para a última época da história. Eu não sei se é isso. Mas eu gosto quando eu penso na Laodiceia como a última. Porque
que a gente olhando e conversando um pouco, e lendo o texto, e orando, a gente verifica que é exatamente isso. Parece que a mensagem de Laodiceia foi entregue para nós hoje. A mensagem de Laodiceia é para a igreja de hoje. Incrível isso. Depois Jesus volta. Acompanha comigo. Leitura do texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Acompanhe o texto, irmãos. Acompanhe o texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Diz aleluia por isso. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga aleluia. A igreja de Laodiceia é a última igreja que João escreve. Ela é uma cidade incrível, está a 60 quilômetros sudoeste de Filadélfia, fundada por Antíoco II, 247 a 246 a.C. Talvez ele fosse um príncipe ou um rei sírio. A sua esposa, chamada Laodice, em homenagem a ela, ele deu o nome de Laodiceia. Você sabe que eu fiquei inspirado, irmãos? Eu vou fazer uma cidade e vou dar o nome de Evelyn Ceia, Márcia Ceia, Priscila Ceia. Ficou legal, não? Ficou legal. Ela é localizada numa junção de 3 estradas importantes e tornou-se uma grande cidade comercial e com uma administração poderosa. Era uma cidade que tinha uma administração muito bem feita da época. Ela era uma cidade próspera, muito próspera. Para você ter uma ideia, em 60 depois de Cristo, ela foi totalmente destruída. Era uma cidade tão rica, mas tão rica, que tinha um sistema financeiro, um banco financeiro que tinha muito ouro guardado dentro dela. E quando ela foi destruída, ela não pediu ajuda nenhuma para Roma Imperial, ou para o Império de Roma. Não pediu ajuda nenhuma e promoveu a sua reconstrução. Ela era muito famosa. Ela tinha uma indústria de lã, uma lã negra, brilhante, rara naquela época, possivelmente exportava a sua lã. Ela tinha, não sei se você está percebendo a crítica que ele fez, ela era muito rica, tinha muito ouro, ela tinha uma confecção, uma fábrica que fabricava essa lã rara, preta, brilhante. Ela tinha também uma escola de medicina, de olhos, pegou ou não? Uma medicina de olhos. Eles inventaram um pozinho que se jogava nos olhos e curavam os olhos. Era evolução. Problema, eu quero que você me acompanhe, porque eu vou ser rápido. Ela depois foi destruída pelos turcos, virou ruínas. O problema da igreja de Laodiceia não era um problema de cabeça, bipolaridade ou bipolaridade gospel. Não era uma coisa assim.
Ela não era porque uma hora era quente, uma hora era fria, uma hora era quente, outra hora era fria. Esse não era o problema da igreja de Laodiceia. O problema da igreja de Laodiceia era o coração. Coração da igreja. Isso é muito sério, irmãos. Porque no coração as coisas acontecem. Não é? Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Mas também um coração duro, terrível. O problema é o coração. Eu poderia usar uma palavra aqui para vocês me entenderem melhor. O problema da igreja de Laodiceia era a indiferença. Eles eram indiferentes, irmãos. Se você pegar no dicionário da língua portuguesa, indiferença era insensibilidade, era desinteresse relativamente a alguém ou a alguma coisa, era falta de entusiasmo, era falta de curiosidade, era falta de paixão, era falta, meu irmão, de vida, literalmente. Eles eram apáticos, inércios. Se falava alguma coisa, não provocava sentimento. Eles chegaram a dizer: eu tenho tudo. Diz o texto, ele diz: eu tenho tudo. Eu tenho medicina, eu tenho dinheiro, eu tenho roupa, eu tenho tudo. Havia uma insensibilidade total. Eles diziam que eles tinham tudo. Aí chega Deus e disse assim: pobre, cego e nu. Se você estiver gritando, fala para mim abaixar, porque eu estou animado hoje. Eles estavam em estado de coma espiritual. E pastor Walter, eu vejo isso uma semelhança hoje. As pessoas são insensíveis, muito insensíveis. Eu vou repetir a frase: não é porque você está sentindo um calorzinho que você está no fogo. Não é porque você está longe do frio que você está no fogo. Não é porque você vem à igreja... Eita, posso falar, pastor? Você vem à igreja, você está no fogo. Fogo é muito mais. E eu preciso chamar a atenção de você, porque Jesus faz uma observação muito forte, irmãos. O cabeça da igreja, ele diz assim: assim porque és morno, nem és frio e nem quente. Ele diz: eu vou vomitar. Eu não sei se já passou por isso, mas é um sentimento desagradável. É uma coisa que você pode andar, você pode falar, mas você não consegue nem andar nem falar. É um negócio no estômago, vira aquilo. Você fica incomodado, você não sabe se você vai para a direita, você já passou por isso? Vai para a direita e para a esquerda, aquilo fica te incomodando, você não consegue viver o dia, você não consegue falar, você não consegue expressar, mas não consegue nem andar. Embora dá para andar, embora dá para pensar, mas não consegue. Fica aquele negócio até que você não ponha. Jesus está usando um linguajar humano, porque ele sabe das coisas, usa um linguajar humano. Ele diz: se você não é nem frio nem quente, você é morno. Ele está dizendo: você que vem para a igreja, você que sabe das coisas, você que é cristão, você se chama de cristão, você vem para a igreja, você é morno, não é quente, então você não é nem frio nem quente, isso me dá ânsia de vômito, porque você sabe o que é o cristianismo, mas não consegue viver ele. Você sabe o que é o cristianismo, mas não consegue viver o cristianismo de forma intensa, a ponto de mudar a sua vida, mudar a sua casa, mudar a sociedade, mudar pessoas à sua volta. Ele diz assim: estou abastado, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Primeira frase expressa uma autossatisfação que essa vidinha de hoje pode dar para a gente. E a segunda expressa um orgulho terrível: estou abastado e não preciso de coisa alguma. Você precisa entender que é o céu, irmão. Você precisa querer o céu. Porque quando você quiser o céu de verdade, você pode morar num palácio, você pode morar na casa mais linda, ou você pode morar numa choupana, não vai haver diferença nenhuma, porque quando você desejar o céu, você vai dizer: vale tudo pelo céu. Tudo pelo céu. Jesus não morreu para você ter uma casa boa. Jesus não morreu para você ter um carro bom. Jesus não morreu nem para você viver uma vida melhor. Jesus morreu para você ir para o céu. Valoriza aquilo que Ele valorizou.
Valoriza aquilo que Ele valorizou. Dá a tua vida por aquilo que Ele deu. Aleluia. Jesus responde: nem sabes que tu és miserável, pobre, você baratear o céu desse jeito. Baratear o céu, irmãos. Já que a tua vida está tão boa que não quer ir para o céu. És miserável, pobre, cego e nu. Pensa comigo. Pobre, uma cidade tão rica, com tanto ouro. Cego, onde havia uma faculdade de medicina, onde havia gente especialista em cura dos olhos. E nu, num lugar onde havia uma fábrica de lã, essa lã preta brilhante. Como é que você pode estar cercado de tantas coisas e não ter nada? Como é que você pode achar que tem tudo e não tem nada? Como é que isso pode acontecer com a sua vida? É possível, escuta, igreja, é possível que a igreja de nossos dias prospere exteriormente, no meio da prosperidade material, e mesmo assim seja pobre, cego e nu. Eu amo essa igreja, porque a gente vê a igreja pela vida dos pastores aqui. Estou amando a expansão que vocês estão fazendo. Vou fazer uma crítica aqui, pode? Vou fazer uma crítica para nós, povo evangélico. Pastor Walter, nós nunca vivemos um tempo com tanto crente. Você sabe qual é o país mais evangélico do mundo? O pessoal fala dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos está vivendo uma crise do evangelho. Porque é um evangelho que não transforma. Pegaram como religião, eles vão para a igreja, mas não passam por transformação. O Brasil é um país evangélico. Evangélico. Mas posso fazer uma crítica ou não? Por que hoje nós somos mais de 30%, 35% de evangélicos no Brasil e não mudamos o Brasil? Quer mais ou não? Quer mais? Quer ou não? Estado do Rio de Janeiro, mais de 50% do estado do Rio de Janeiro é evangélico. E é talvez o pior estado da nossa nação. Quer mais ou não? O bairro onde tem mais igrejas evangélicas no Rio de Janeiro é o bairro mais perigoso, mais violento do Rio. Eu, quando ouvi aqueles dados, pastor Walter, eu falei: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que o cristianismo não consegue mudar as pessoas. O erro está onde? Está no cristão. Que ele tem um evangelho que não provoca mudança na vida dele. Escuta, igreja, cristão que é cristão, ele não fica acomodado com o que ele foi ontem. Ele diz assim: hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Cristão que não passa por transformação, você olha a sua vida sempre a mesma, sempre daquele jeito, sempre do mesmo jeito, você pensa a mesma coisa. Cristão que tem dificuldade de entender algumas coisas, irmãos, tem coisa que não foi pastor que inventou. Não, aliás, tem muita coisa que não foi pastor que inventou. Tem cristão que tem dificuldade de entender a importância da Bíblia, a importância da oração, a importância da contribuição. Como é que você pensa? Tem dificuldade em contribuir? Meu irmão, você tem dificuldade, desculpa, você tem dificuldade de contribuir porque o evangelho não mudou a tua vida ainda. Você tem dificuldade de ler a Bíblia, você chega a dizer assim: mas não consigo, não gosto de ler. Que é isso, irmão? Na hora que você pegar a Bíblia para ler e começar a ler, você vai dizer: eu quero a Bíblia, eu quero a palavra, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso comer a Bíblia. Porque o cristão, meu irmão, precisa sair do seu quadrado, sair da sua zona de conforto, porque o evangelho não deixa a gente na zona de conforto. O evangelho sempre fica do nosso lado dizendo: muda, faz isso, não faz aquilo. O evangelho faz isso, o evangelho que transforma a minha vida, transforma as pessoas que estão à minha volta. O cristianismo nosso brasileiro viveu um período onde muitas pessoas: eu não sou contra isso, eu tenho campanhas da minha igreja. Conheço vocês acreditam em milagres, mas o cristianismo dos últimos tempos ficou focado nisso. Venha para a igreja, conta um exemplo que isso é verdadeiro. Alguém que chegou da favela está saindo com uma BMW. E as pessoas estão indo muito na igreja para receber alguma coisa. Aí elas ficam decepcionadas,
Porque Deus é tão Deus que tem hora que Ele não quer te dar. Você sabe por quê? Porque você não está pronto para receber. Escuta o que eu vou dizer, irmãos. Viu? Você tem que ter estrutura para passar por uma provação, mas você tem que ter uma estrutura para receber muita bênção. Você tem que ter estrutura para receber bênção, porque o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, continua a mesma coisa. E o dinheiro dá uma falsa sensação de que a gente pode tudo, a gente tem tudo, e não é isso, irmãos. Tem que aquecer dentro aqui do teu peito o amor por Jesus, por aquilo que Ele fez, pelo corpo partido, pelo sangue derramado. Nós temos que estar com o coração incendiados por esse Cristo maravilhoso. Diga aleluia comigo, meu irmão. A igreja que vive um cristianismo de aparência, cristianismo sem transformação, um cristianismo que não consegue mudar o teu casamento, não consegue mudar a tua vida. Tua esposa olha para você e diz: meu marido não é crente, a forma como ele me trata. O marido diz: a minha esposa não é crente, da forma como ele me trata. O cristianismo, esse que você está vivendo, se porventura é esse, e você está aqui, como disse o texto, para você ser corrigido. Você está aqui para viver uma transformação. Eu costumo dizer lá em Jundiaí que a Santa Ceia é uma celebração da nossa fé. E toda vez que eu vivo a Santa Ceia, eu tenho que ser sacudido pelo meu Senhor, pelo Deus da minha vida. E pior ainda, muitas pessoas estão na fonte da riqueza e são pobres. Estão na fonte da saúde e são doentes. Estão na fonte da cobertura, estão nus. Estão dentro da igreja, isso é igreja, irmão. A igreja continua sendo o plano de Deus. Tem gente que vive dentro da igreja, continua pobre, cego e nu. Vou terminar. Versículos 18 e 19. O xeralabaias. Oh, glória! Se você puder dar glória, glorifica um pouco a Jesus, meu irmão. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tudo isso não é para sua condenação, mas é para sua salvação. Escuta, irmãos, pague o preço para viver o cristianismo que te leva para o céu. Pare de reclamar do Golias da tua vida. O Golias só chegou, meu irmão, o Golias só chega para cair. Você que fica lutando muito com ele. Quando vem um problema na tua vida, é para te tornar mais forte, mais precioso. Assim como o ouro, quando passa pelo fogo, ele sai mais precioso do que entrou. Crente, quando passa por um problema, é para ser maior, melhor, mais forte, mais próximo de Deus. Não reclama, igreja, não reclama, só glorifica a Deus. Tem uma revelação aqui, tem uma revelação. A ideia é cear. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Acompanha comigo. Foi. Você convida Jesus para entrar na tua vida. Aí Jesus convida você para cear com ele. Pega comigo. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Só a graça de Deus pode nos trazer aqui. Só a graça de Deus. Só a graça. Só o amor de Deus nos trouxe aqui. Nenhum de nós tínhamos aqui nada. Nenhum de nós tínhamos qualquer valor que pudesse estar aqui sentado nessa igreja. Mas a graça de Deus nos convidou para cear com Ele.
Depois que isso aconteceu, Ele convida você. Ele convida você para ir com Ele. Ele está dizendo: eu entrei na tua vida, agora entra na minha. Eu entrei na tua vida, agora entra na minha. Viva o cristianismo. Eu entendo. Você sabe por que eles perderam isso? Para eu terminar, sabe por que eles perderam isso? Você sabe por quê, irmãos? Porque eles valorizaram tanta coisa, esqueceram o principal. Deixa eu contar para os irmãos: não precisamos de nada disso. Essa igreja é linda, feita para você, mas a gente não precisa de nada disso. Eu não preciso de instrumento, não preciso de banda, não preciso de carpete, eu não preciso de nada. Mas, escuta, na verdade eu não preciso nem da mensagem. Você sabe o que a gente precisa? A gente precisa da presença de Deus. As pessoas perderam a paixão pela presença de Deus. A presença de Deus é mais do que ouro. A presença de Deus é mais do que prata. A presença de Deus é mais do que pedras preciosas. A presença de Deus é mais do que saúde. A presença de Deus é mais do que bens. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos. Fique em pé, valoriza a presença de Deus. Glorifica pela presença de Deus. Ela vai te abençoar. Ela vai te abençoar. É a presença de Deus. Ela vai dar alegria para você. Ela vai dar alegria para a tua casa. Ela vai transformar a sua vida. É a presença de Deus. Não perca a presença de Deus, porque o céu é a presença de Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, diga glória a Deus, meu irmão. Diga glória a Deus, minha irmã. Glorifica o Senhor. Você veio aqui por causa dEle. Você veio aqui por causa dEle. Glorifica, exalta o Senhor. Checa maravilha. Ei, Deus. Oh, Pai, como é bom sentir a tua presença, meu Deus. Como é bom sentir a tua glória. Vai visitando o teu povo nesta noite. Vai visitando o teu povo nessa noite, Pai. Oh, presença gloriosa, presença majestosa. Deus está aqui, meu irmão. Não olhe para a esquerda e nem para a direita. Aproveita a presença de Deus. Ela é preciosa para a tua vida. Ela muda, ela liberta, ela salva, ela cura. Meu irmão, ela provoca mudança na sua casa, na sua vida financeira. Isso não é nada para Deus te abençoar. Aleluia. Veja isso na tua vida. Oh, glória a Deus.